Boa noite, senhoras e senhores, senhor, senhora, senhorita. Nós estamos aqui ao vivo nessa noite para falar de um tema bem peculiar a nós três aqui, né? Que gostamos muito desse tema, do metodismo e do ecumenismo, né? Estamos aqui para falar de coisas que mexem com nossos sentimentos, que trazem nossas memórias e esperanças, né? Estou aqui, mais uma vez, com meus amigos, Moisés Cope e Cláudio de Oliveira Ribeiro, né? Cláudio foi meu professor, meu orientador, Moisés meu amigo, mais amigo virtual do que pessoal, né? Conheço ele pessoalmente, mas a nossa convivência tem se dado muito via WhatsApp e lives, essas coisas assim. Eu gostaria de dar as boas-vindas a esses meus amigos, irmãos, professores, meus mestres, e dizer aí pela ordem que está aparecendo para mim aqui, Moisés, primeiro dar uma palavra de saudação introdutória, depois o Cláudio. Boa noite a todos e todas. Luiz, mais uma vez, muito obrigado pelo convite a mim feito para debater, para conversar sobre esse tema que tem a sua peculiaridade, um tema difícil, por certo, principalmente para os eixos conservadores que estão presentes dentro da Igreja Protestante na atualidade, e em especial na Igreja Metodista, mas eu acredito que é o eixo que precisa ser debatido, discutido, em prol de uma nova visão de mundo e de realidade. Também, assim, externar minha alegria em participar desse momento com o Cláudio Ribeiro, companheiro, meu professor, e tudo que aconteceu de errado na minha vida foi decorrente dele. Brincadeira. É só para descontrair. Não, só boas inspirações. Só boas inspirações. Luiz, eu queria agradecer muitíssimo aí o seu convite, estando aqui mais uma vez, né, nessa conversa tão agradável, e recordo a palavra do Giovanni Catenacci, que esteve na nossa conversa anterior, que diz que teologia se faz baseada na amizade, né? Faz com afeto. É claro que ele tirou isso do Rubem Alves, né? O Moisés Cope sabe muito bem disso, e é nesse espírito, né, que eu estou participando aqui nessa noite. Também minha satisfação de estar com Moisés, temos nos encontrado presencialmente, viu, Luiz, para te causar inveja, bastante vezes, assim, em Juiz de Fora, né, que é a cidade de onde ele reside, né, e onde eu estou trabalhando atualmente. De forma que o ano passado nós tivemos várias vezes juntos, né, foi uma alegria muito grande, assim como hoje também é uma alegria estar com ele. Recíproco. Ok. Tá ok, então eu vou começar, vou fazer que eu vou, como para mim está aparecendo aqui nessa linha Moisés, à minha direita, e o Cláudio mais à direita, à extrema direita. Pô, Cláudio, aí não dá, né? O Moisés na direita e o Cláudio na extrema direita. Não, esse negócio está invertido aqui, né? Eu tô parecendo centrão, né? Eu tô no centrão. Centrão, nossa, é pior ainda, né? Não sei o que é pior. Pior. Então, Moisés, vou te fazer uma pergunta. A Igreja Metodista, desde a sua fundação, desde o movimento, né? O Wesley tem isso. Ontem eu fiz uma live, foi ontem, anteontem, não me lembro, que eu fiz anteontem, eu fiz uma live com o professor Zé Carlos de Souza, né? E ontem eu fiz uma live com a menina do Peru, Ruth, uma metodista do Peru. Anteontem eu fiz uma live com o professor Zé Carlos de Souza, e nós recordávamos aí a questão de Wesley e tal, algumas coisas. E o sermão, posso falar outras coisas, mas o sermão 38 e 39 de Wesley é muito enfático nessa questão do ecumenismo, né? Dessa questão de respeitar a alteridade, de entender a revelação de Deus, né? A questão do catolicismo ali, naquele momento. E eu te faço uma pergunta assim bem direta. Na sua opinião, nós entramos aí o século XXI e tivemos 2006 uma ruptura histórica da Igreja Metodista, institucionalmente falando, com as organizações oficialmente órgãos ecumênicos, com o CONIC e tal. Deixa eu fazer uma pergunta. Você considera que esse pode entrar como um dos grandes erros do século da Igreja, desse século que se inicia, a contar pela sua experiência histórica? E pode rir, eu sei que você está querendo rir, pode ficar à vontade. Porque a Igreja, a experiência histórica dela, isso pode ser um dos maiores, pode
um dia que for recontar a história da igreja como uma ruptura da sua tradição, com o seu legado, eu falo igreja brasileira, no caso, né? Qual consideração você pode fazer a partir disso? Luiz, essa questão é uma questão assim, que é óbvio, né? Me traz assim uma série de memórias, algumas delas são históricas. Eu vejo, por exemplo, assim, uma série de desvios, principalmente em argumentações. E quando eu rio é porque eu lembro de muitas histórias, de muitos bastidores, e em especial a falta de conhecimento expressivo da igreja quanto à questão ecumênica. Porque uma questão que a gente precisa levantar aqui de pronto é que a perspectiva ecumênica ela é uma perspectiva protestante. Obviamente, a gente busca rudimentos interessantíssimos na perspectiva bíblica, a gente busca rudimentos interessantíssimos na história da igreja. Então, em todo o percurso, se a gente pudesse aqui fazer agora uma linha de tempo em relação ao percurso da igreja, tanto a igreja católica como a igreja protestante, a gente chegaria a um consenso de que o ecumenismo é uma temática relevante, de fato, para muitos setores, embora nunca foi uma questão muito aberta, né? E talvez esse desconhecimento que foi acontecendo no decorrer de toda a história, de toda a trajetória da igreja, levou, por exemplo, em 2006, a igreja a não saber o que estava fazendo. Eu vou dizer por quê. Porque, de certa forma, quando a gente começa a fazer uma arqueologia da perspectiva dos projetos, dos processos ecumênicos que vão acontecendo nas discussões que vão nascer no movimento voluntário estudantil, posteriormente na Federação Universal do Movimento Estudantil Cristão, são perspectivas que visam, acima de tudo, a dignidade humana, visam, acima de tudo, pensar a igreja para além do seu gueto, para além do seu momento, para além do seu estágio presente. É olhar a igreja para a sociedade, a sua presença real, viva e efetiva na sociedade. O ecumenismo não pode ser entendido como uma mônada cultural ou como uma estrutura sistemática, mas, antes de tudo, como um elemento funcional que, de certa forma, vai despertando continuamente a igreja para um diálogo ativo na sociedade na qual ela está presente. Então, quando a gente pensa sobre essa perspectiva, que é uma perspectiva que vai acompanhando os pensadores que, em todo o tempo, defenderam a perspectiva ecumênica, esse diálogo aberto com a sociedade, juntamente com outros que pensam diferenciado, mas que também têm uma relação com o mistério, com o sagrado mistério, a gente chega a uma concepção muito singular e pertinente, que é a de que a igreja, em constante atualização, ela tem respostas muito mais efetivas para a sociedade na qual ela está inserida. Então, se a gente pensar o ecumenismo nessa perspectiva, porque, de repente, todo mundo, em geral, pensa a perspectiva, todo mundo, né? Falando assim, o geral, o senso comum, pensa o ecumenismo como uma questão assim, de unificação, de um processo religioso único, onde a gente tenha um determinado ídolo estabelecido e todos vão se ajoelhar diante desse ídolo estabelecido e pronto, ponto final. E não é isso. Na verdade, é o assentar-se em uma mesa onde a comunidade, onde o sacramento se faça presente. Qual que é o sacramento primordial, efetivo? A vida. A vida. A vida é o sacramento primordial. O que a gente pretende? A dignidade humana, a justiça, a efetiva justiça e a dignidade humana presente numa mesa comum, onde pessoas pensam diferente, e que, de certa forma, vão tentar achar um caminho único com o intuito de melhorar a vida do todo. Então, com uma decisão como essa, que a Igreja tomou em 2006, ela disse claramente para a sociedade: nós não queremos discutir mais com a sociedade, nós vamos cuidar dos nossos elementos internos, e foi o que foi feito. De certa forma, todas as perspectivas que são decorrentes pontualmente de 2006 para cá, são perspectivas que estão voltadas tão somente para o nicho intra-eclesiástico. Todos os projetos, tudo que foi escrito, tudo que foi proposto, a gente vê, por exemplo, uma profusão
daquele tempo para cá, da igreja em célula, da igreja no discipulado. E quando a gente recorre, por exemplo, aos documentos da própria igreja, o Expositor Cristão, por exemplo, é uma matéria brilhante de 1970. A Igreja Metodista declarando a sua opção pelo discipulado de Jesus. Estou falando de 1970, eu estava nascendo em 70. E aí você tem ali já um projeto que é lançado pela Igreja Metodista sobre o discipulado. E o que acontece? Decorrente disso aí, você vê, parece que uma recriação de um processo intra-eclesiástico que não tem sentido, que foge a todas as suas raízes históricas, a todo o envolvimento de Wesley, que sempre buscou a via média, e você então perde todo esse diálogo com a sociedade. Você tem um diálogo fechado em si mesmo, e o diálogo com a sociedade se perde. Então, para mim, assim, quando a gente pensa a decisão que foi tomada em 2006, foi uma decisão assim de um determinado segmento, de uma determinada parte, o pessoal estava meio implicado com aquela questão da campanha ecumênica de 2000, principalmente aqui na quarta região eclesiástica, e isso gerou, então, todo um constrangimento, que se levou a um conselho geral, se tomou uma decisão, e todos os aportes naquele momento eram os aportes mais frágeis possíveis. Por exemplo, diziam nos bastidores, por exemplo, a ideia de que, a partir do momento em que a igreja rompesse com todos os órgãos ecumênicos onde a igreja católica estivesse presente, a gente teria ali um crescimento exponencial da igreja metodista, os problemas seriam resolvidos. Bom, e não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Mas, basicamente, isso. Eu queria trazer para esse debate nosso essa dificuldade que a igreja metodista tem hoje de conversar com a sociedade. E, para mim, a grande porta de entrada está na perspectiva ecumênica também. Ok? Ô, Cláudio, eu quero te passar também, se você quiser fazer algum comentário em cima da fala do Moisés, mas eu queria também fazer uma provocação para você, porque quando você foi meu professor, uma das aulas, a gente estava, então eu peguei já a faculdade de teologia e as suas aulas, já depois da saída da igreja metodista do ecumenismo, né, dos órgãos ecumênicos. Eu vou usar o termo do ecumenismo aqui para não ficar toda hora explicando. E eu lembro que uma vez a gente estava dando uma aula, inclusive, e tal, teologia sistemática, eu lembro perfeitamente disso, e um dos estudantes da minha sala levantou e falou assim, professor, agora não se pode mais falar de ecumenismo, não se pode mais. Ele levantou alguma coisa nesse sentido, né? Aí você deu seu testemunho. Você falou assim, olha, eu sou pastor há tantos anos na igreja metodista, né? E para você usou essas palavras, mais ou menos, não lembro da fala completa, mas para você, que talvez é contra e chega agora, é muito fácil você chegar e se posicionar nesse sentido. Agora, você usou até, inclusive, a questão da alteridade. Você imagina para mim, que já sou pastor numa perspectiva, eu cresci nessa perspectiva ecumênica e agora eu tenho que lidar com uma questão que para mim nunca foi uma questão que estava posta. Quer dizer, eu me vi alienado, entre aspas, de um processo que eu ajudei a construir. No meu caso, como professor, transito em vários meios. E aí, o que eu faço? Aí eu lembro que o rapaz ficou meio até sem resposta para te dar. Não sei se você lembra dessa cena, mas ele ficou assim, sem entender a situação, porque assim, talvez ele se pôs no seu lugar e disse, poxa, hoje eu estou defendendo isso, mas amanhã pode ser que o segmento que eu defendo, ou a linha que eu defendo na igreja, pode estar sendo também tirada sem o meu consentimento, sem a minha, né, o meu voto valendo, e eu tenho que também tomar uma atitude que eu não estava preparado para tomar. Se você quiser fazer algum comentário sobre isso que eu estou te falando, também fique à vontade, mas também falar sobre 2006 ou sobre essa questão, como que você enxerga a partir disso, tá? Então, Luiz e Moisés, no início da nossa conversa aqui, eu deveria ter parabenizado você pela escolha dessa temática, porque eu acho que ela está engasgada, né, aí para várias pessoas, especialmente o grupo que tem uma sensibilidade humana maior e pensa a sua fé dentro dessa perspectiva que o Moisés descreveu bem, que não é só o metodismo, né? Isso é da tradição cristã, de vários grupos, não é? Que é você se voltar para o mundo, né?
no sentido de procurar responder às demandas que a sociedade coloca para nós, e a partir da sua compreensão de fé. Então, nesse sentido, há todo um vazio, há um vácuo, há um buraco, né? Porque essa era uma possibilidade muito rica, né, das pessoas exercitarem a sua fé, darem o seu testemunho no mundo, né? Então, como a igreja então passou a, como Moisés descreveu bem, né, a olhar para o seu próprio umbigo, a olhar para as suas questões internas, né, inclusive gerando muitos problemas entre as suas lideranças, entre os seus bispos, doenças, inclusive físicas, né, porque você é consumido, né, pela dinâmica interna, e você não tem esse arejamento, esse aprendizado, né, de poder relacionar com outros grupos, com outras pessoas, né, ou pelo menos não se relacionar da maneira mais adequada, né, com melhores condições que a prática ecumênica possibilita. Então, eu acho que, ao escolher essa reflexão, você contribui, né, e nós aqui também na conversa, obviamente, né, para que essa moçada mais, né, essa turma mais nova que está aí, que está buscando um caminho mais arejado de viver a sua fé, né, mais compromissado com o Evangelho, possa ter uma referência histórica, uma memória, né? Vocês sabem que aqui no Rio de Janeiro, nós recentemente, um grupo de pessoas, amigos, formamos o coletivo Memória e Utopia. E muitas pessoas têm nos perguntado, têm nos chamado a atenção, né? E nós começamos o nosso trabalho com os anos 80, porque é quando a gente era jovem, né? Então, a gente achou que era um bom caminho, foi um momento muito significativo, e onde essa memória pôde vir à tona, não no sentido de um saudosismo, era muito bom lá atrás, que também não era, eram os mesmos conflitos que a gente vive hoje. Só que as condições sociais e vários outros aspectos, que não nos cabe refletir aqui, né, possibilitaram experiências belíssimas, né? E hoje os jovens pastores, eles podem ter essas experiências, mas eles não têm o respaldo, né, dos seus líderes, o respaldo institucional, aquele apoio que eu, por exemplo, tive, né, dos meus bispos, no período que eu era jovem pastor e mesmo depois, né? Então, eu diria a você, assim, em primeiro lugar, essa descrição que o Moisés faz, eu agradeço muitíssimo, porque é bastante precisa, né, e eu concordo, assim, integralmente com ela, né, e acho que nós deveríamos buscar caminhos mais dialógicos, né, para tratar a temática ecumênica. Porque no contexto de 2006, onde a igreja deu essa recuada na sua prática ecumênica, um dos argumentos, não sei se Moisés se recorda disso, né, que me chamava muita atenção, era de um grupo na igreja, né, metodista, que dizia: nós sempre fomos oprimidos, nós sempre fomos sufocados, agora chegou a nossa vez de nos colocar e levantar as bandeiras. E eu ficava muito impressionado com isso, porque eu nunca tinha me dado conta desse tipo de situação, né? Primeiro, eu não sei se ela é tão real assim, mas se uma pessoa, uma que seja, ou um grupo, se sente assim, então a gente tem que repensar, rever as práticas, né? Então, eu acho que realmente é uma tarefa dupla, porque se antes nós, no contexto da igreja, tínhamos o apoio institucional, os documentos a nosso favor, as decisões da igreja a nosso favor, em termos da prática ecumênica, né? E já era muito difícil mantê-la, então acho que hoje nós temos que trabalhar dobrado, porque nós temos que, a partir do diálogo, o mais afetivo possível, mostrar a riqueza da experiência ecumênica, né? Por que ela toca o nosso coração, né? Não se trata de um projeto político, não se trata de algo da esquerda, ou não, são valores do Evangelho que estão aí, que precisam ser cultivados, preservados, né? E nós não temos as melhores condições de fazer isso, né? Eu me recordo dessa
situação que você descreveu aí, né? Aliás, você tem uma memória e tanto. Espero que você não lembre das minhas falhas, né? Porque na outra conversa que nós tivemos, ele lembrou de coisas e eu falei, será que isso aconteceu mesmo? E até agradeço, porque a gente sempre acha que o estudante está dormindo na aula, né? Nem sabe do que você está falando. Não é o caso do Luiz, certamente. Então, de fato, eu acho que essa dimensão existencial, ela precisa ser compartilhada. Se eu não sei como é que é o tempo aí, se eu queria esticar mais aí alguns minutinhos, Não, fica à vontade. Mas eu depois... para também ter outras rodadas da conversa, né? Eu, por exemplo, considero que, como a dimensão ecumênica não é algo ideológico, não é algo pragmático, no sentido assim, como que a gente faz para... Até pode ser que um grupo ou outro, eu me lembro dos anos 80, setores da esquerda que vinham ao nosso encontro e pediam, vocês podem fazer uma celebração ecumênica sobre o Chile, né? Porque aqui no Rio a gente marcava muito a época do golpe militar no Chile e fazíamos reuniões públicas, assim, e o pessoal pedia, faz uma celebração ecumênica, porque está na moda, e as pessoas gostam, e a gente dizia, não. Por conta dessa motivação, não contem com a gente. Se vocês considerarem que essa dimensão da fé, inclusive numa perspectiva mais livre, antropológica, onde todos possam participar, e não ser necessariamente uma fé religiosa, um ecumenismo confessional, tudo isso a gente entende e topa e acredita, né? Mas sempre vimos a ideia da dimensão ecumênica como uma vocação, porque é dom da fé. Não é algo que eu manejo aqui na minha cuca, na minha razão, na minha racionalidade, e faço um planejamento estratégico, não é? Ao contrário, é algo que chega até nós por livre iniciativa de Deus, sobre as asas do Espírito Santo, que toca o nosso coração para essa sensibilidade especial, não é? Assim como uma pessoa que, por exemplo, ela tem o dom de curar e ela coloca esse dom em função das pessoas que sofrem, das pessoas que são doentes. Também a participação ecumênica pode ser vista assim também como uma resposta a um gesto inicial de Deus, porque nós nos amamos porque Deus nos amou primeiro, né? E então é uma resposta vocacional, não é uma disputa ideológica, é algo que tem a ver com a profundidade da nossa fé. E aí acho que o Moisés ele não usou essa expressão, mas poderia ter usado, que a fé se tornou mais rasa, né? De lá para cá, dessa situação que foi discutida aí, da decisão da Igreja Metodista em frear a prática ecumênica, né? Ela perdeu a sua densidade, a sua profundidade, né? Justamente onde alcança o coração das pessoas. Ela pegou uma superfície, né? Então, nesse sentido, eu cultivo uma experiência ambígua, porque eu tenho um certo rancor, não é a palavra, mas assim, um mal-estar, né, com tudo isso que aconteceu, porque tudo foi feito também com muita maldade. O Moisés é muito educado, não usou essa expressão, mas havia muita fake news. Olha que coisa, hein? Fake news em 2006, né? E eu me recordo que um grande amigo, que é o padre José Oscar Beoso, que é conhecido talvez de vocês e de muitos que estão acompanhando aqui, ele estava no Concílio Geral da Igreja Metodista, e lá, quando a coisa estava pegando fogo, alguém disse assim, vamos suspender o debate e vamos fazer um jejum. E ele foi, porque ele era um membro ali, visitante, padre, católico, que vergonha, né? Que vergonha ele ouvir tudo aquilo ali, o pessoal falando mal dos católicos, ele estava ali. E ele diz que se retirou e foi para o quarto dele, porque, como era o horário do almoço, havia, então, a proposição de que fosse feito um jejum. E ele falou que, ao se dirigir ao quarto dele, a fila do almoço estava imensa. E quem estava nessa fila era justamente
as pessoas que estavam ali dizendo que Deus tinha revelado que a Igreja Metodista tinha que deixar de ser ecumênica. E o jejum, não é? Eu fiquei com tanta vergonha quando eu vi essa história, né? Então, embora tenha esse mal-estar, esse e outras situações, né? Eu, por exemplo, tenho um carinho muito grande pelo fato de todas essas coisas que eu estava falando anteriormente, ou seja, de como Deus chega até nós e sopra, né, essa possibilidade de uma experiência ecumênica. Onde que eu aprendi isso? Né? Foi lendo livros? Foi lendo Paul Tillich? Nada disso, né? Eu aprendi isso nos bancos da Igreja Metodista, né? Eu sou muito grato à Igreja Metodista, sabe? Mas muito, porque tanta coisa que eu vivenciei. Depois, na segunda rodada, eu queria contar algumas coisas, tá, Luiz? Agora eu vou parar por aqui, mas se tiver uma outra rodada, eu queria contar, porque eu acho que a análise é importante, Moisés fez muito bem, podemos aprofundá-la sem problema, mas eu acho que mais do que a análise, eu acho que a gente deveria compartilhar com as pessoas a graça, né, que a experiência ecumênica realça, revela, né? O que eu aprendi na minha vida? Vou para 58 anos, né? 37 como pastor, né? E eu aprendi tanta coisa na experiência ecumênica, né? E que eu acho que esse legado é importante para as outras pessoas. Show de bola. Então, gente, como eu sou o mais caçula, é redundância. Sou o caçula aqui de vocês, né? Vocês estão falando um negócio aí, né? Eu nem era nascido, vocês estão contando, mas eu vou contar então a minha experiência ecumênica na Igreja Metodista. Eu era jovem na igreja e tinha um evento que aconteceu, se não me falha a memória, na Unimap, no início dos anos 2000, assim. Era tipo aqueles ENUM, sabe? Encontro de Universitário Metodista, era uma coisa nessa linha. Eu não me lembro qual que era exatamente o encontro. E aí, eu lembro que eu fui lá numa das oficinas e quem estava palestrando era um pastor, estava assim, pastor Eli Ezé Barreto César. Eu nem sabia quem era, não conhecia, não sabia. Eu vim conhecer o reverendo Eliezer Barreto César depois que eu fui para a faculdade, mas eu não sabia, eu não tinha, era um leigo de igreja de interior, sul-fluminense, então não conhecia. E eu lembro que uma das falas dele foi sobre o ecumenismo e o metodismo. O jeito dele falar, assim, aquilo me impactou. O Cláudio falou que eu tenho uma memória boa, né? Aquilo me impactou de uma tal maneira, e assim, e só juventude, os caras meio, sabe, meio rebelde, aquela molecada que não quer nada com nada, que queria arrumar namorada, que queria sei o quê. E aí todo mundo perguntando as coisas para ele, a resposta que ele dava, assim, cara, aquilo foi me fascinando, assim, do jeito que ele dominava o assunto. E não tinha, as pessoas faziam perguntas e tal, e ele foi falando dessa identidade metodista, tal, ecumênica. Ali foi a minha primeira... meu primeiro, assim, depois eu fui pesquisar, eu lembro que eu fui pesquisar e tal, e aí eu fiquei assim, eu mandei até um e-mail para ele na época, tal, ele me respondeu, eu fiquei todo agradecido, mas eu não sabia nada, nem quem ele era, nem de onde vinha, para onde ia, e eu lembro que na época também o Bispo Stanley estava lá e tal, conversei com ele, falei sobre isso tudo, aí ele me falou, ele falou assim, você tem quantos anos e tal? Eu falei, tenho... há tantos anos. Ele falou assim, você já ouviu falar na Faculdade de Teologia de São Paulo, na UMESP, FATEL? Eu falei, ouvi falar, mas... eu falei, eu acho que eu sou meio burro para fazer vestibular, para entrar lá. Eu achava, assim, que era um negócio impossível. Ele falou, não, cara, poxa. O cara, ele não falou, porque ele não fala isso, né? Não, você tem uma... De repente, né, pode estudar teologia. Aí ele me deu o caminho. É assim, 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 assado. Essa foi a minha primeira, né? A segunda foi quando eu cheguei ao Bennett para fazer o pré-teológico. E aí, isso aí já era 2000 e pouco. Eu tive uma aula com o professor Mariel, Nelson Mariel, e ele foi falar sobre isso. E eu tinha um professor também que a gente chamava ele de profeta. Como é que é o nome dele, Cláudio? Barbudão?
Valdemar Neto. Valdemar Neto. Já falecido. Falecido, isso. É. A gente chamava ele de profeta, que ele tinha uma barba grande assim, e ele falava numa mansidão, de um jeito e tal. E depois daquilo eu fui me acostumando e tal, depois que eu fui para faculdade, que eu comecei mesmo aí André, com a Reju, com o Daniel Santos, né? Que eu chamo de baiano até hoje, mas não é preconceito, que todo mundo chamava ele de baiano. E aí eu tive essa experiência. Como o Cláudio disse, eu sou grato a isso, né? Até hoje, a minha visão de mundo, ela permanece, né? Inclusive, gostaria de deixar um registro aqui porque vai ficar gravado, né? Inclusive, eu sofri represálias ministeriais quando eu fui pastor por conta disso. O meu SD, na época, não vou citar qual nome, nada, e falou assim, cara, esquece esse negócio, cara, de ecumenismo, esquece esse negócio de teologia. Eu falei para ele assim, olha, pastor, eu posso te falar um negócio? Para mim isso é igual conversão, cara. Ou o cara é ou não é. Ele falou assim, não, porque eu já fui também ecumênico. Eu falei, então você nunca foi. quando eu falei isso, ele falou assim, não, porque eu já fui, hoje não sou mais. Eu falei, então você nunca foi. Aqui não existe esse negócio. Eu sei que o Cláudio é tricolor aqui, eu e o Moisés somos flamenguistas, mas é igual o Flamengo, é uma vez Flamengo, o Flamengo até morrer. Então, uma vez que você é ecumênico, meu querido, não tem agora caminho de volta, é igual conversão, né? E aí eu vou usar até o Calvino aqui, que cita lá aquele texto de Hebreus, né? Não pode apostatar, meu querido, porque não tem mais chance, né? É como a chuva que cai e a terra absorve, ou é ou não é. E essas memórias, assim, me marcam profundamente, né? E como o Cláudio falou, sou também grato a esse testemunho, mas lamento essa decisão. E eu lamento mais ainda, e já passo a palavra para o Moisés, eu lamento mais ainda que a fake news que foi feita é o estilo governo Bolsonaro mesmo. Fala que vai fazer, fala que vai acontecer, mas aí não acontece nada. E eu arrisco a dizer que nós estamos pior do que antes. Eu arrisco a dizer. Eu arrisco a dizer que o negócio assim foi a degringola, porque falou-se de muita coisa, e eu, inclusive, estou me alongando aqui, inclusive uma das pessoas, um dos bispos que falou, eu lembro disso, ele disse, precisamos rever as nossas posições, porque tomamos uma decisão equivocada. Mas depois que a vaca vai para o brejo, meu querido, não adianta chorar, né? Eu passo aí para o Moisés. Eu acho que a experiência do Cláudio nos convoca para uma perspectiva que é sumamente importante. De fato, quando esse tema ele entra no nosso debate, eu tenho um turbilhão de memórias aqui. Eu vivi tudo isso, né? 2006 para mim foi um divisor de águas. Até então, eu achava a namorada perfeita. Depois eu descobri que não era tanto assim, que existiam algumas outras questões que estavam... E, de fato, foi muito drástico para mim. Tá? Eu acompanhei, eu estava perto do Beoso, né, em 2006, estava perto do Beoso, que eu vi, e naquele dia o Ariovaldo pregou. Ele pregou sobre unidade, ele pregou sobre serviço, ele usou o texto de Jesus na cura do paralítico, né? E não importava quem estava carregando a maca, o importante era carregar a maca. Então ele usou esse texto, mas nada disso comovia o coração das pessoas. Mas eu acho que quando há essa convocação do Cláudio para nós, para pensarmos sobre os nossos afetos, e aí é claro que a gente faz uma viagem grandiosa em relação às pessoas que nos ajudaram a nos assentarmos à mesa com os diferentes, para que, afirmando as suas diferenças, a gente pudesse ter um consenso comum. Acho que essa perspectiva ela é fundamental. Eu não posso me esquecer que isso começou na igreja local, obviamente. Posteriormente, a minha experiência de entrada na igreja metodista, minha experiência de conversão, eu tive contato com um pastor que me ajudou muito nesse processo, que foi o Oswaldo José de Souza. Não sei se o Cláudio lembra dele, Cláudio. Oswaldo José de Souza. Ele foi o pastor que me iniciou nesse processo de pensar a igreja para além do seu nicho, de olhar a sociedade, de olhar a comunidade, de olhar a cidade, de pensar na perspectiva mais universal. Obviamente, depois eu fui para a faculdade de teologia e, assim, eu tenho uma enorme gratidão por tudo o que eu aprendi com os meus professores e professoras
nessa perspectiva na Faculdade de Teologia. Lamento hoje, eu recentemente tem 2 anos, eu tive a oportunidade de estar na Faculdade de Teologia, em 2017, e é interessante, não é mais aquele ambiente que concilia essas diferenças, né? Hoje tem uma perspectiva um pouco diferenciada, talvez para atender mais as demandas da igreja local, não sei se da igreja local, da igreja institucional, sei lá, eu não vou entrar nesses méritos. Mas, assim, está longe, está distante, porque eu aprendi muita coisa lá. A primeira vez que eu tive o contato com o Cláudio, mais diretamente, foi na Jornada Ecumênica de Mendes, né? Cláudio tinha cabelo preto ainda. Então foi lá, e aquilo foi fantástico, né? Porque eram pessoas que pensavam completamente diferentes umas das outras, mas que estavam ali envolvidas numa mesma dinâmica, né? Passado todo esse período de formação, de integração na Faculdade de Teologia, eu fui nomeado para Vitória, no Espírito Santo, quando eu tive a convivência preciosa do Adair Cruz, que também me estimulou muito nessa perspectiva. Então, eu estava o tempo todo envolvido na perspectiva ecumênica. Posteriormente, eu fui nomeado para uma igreja que tive as minhas dificuldades. Eu era menino de 30 anos, e hoje, talvez, eu teria condições de ser nomeado para aquela igreja. Talvez. Mas com 30 anos, eu estava na segunda experiência pastoral, peguei uma igreja com muitos desafios, na Igreja Central de Belo Horizonte, e o primeiro atributo que eu tinha como pastor de juventude foi escrever um documento contra o ecumenismo, né? Porque a igreja queria fazer um manifesto ao colégio episcopal contra o ecumenismo. Quer dizer, eu venho de uma prática ecumênica na cidade de Vitória, de muita integração, e a primeira coisa, eu tenho esse documento até hoje, e aí eu tentei fazer um exercício mirabolante para poder escrever alguma coisa que não fosse, que me provocasse, que me chocasse, mas não teve jeito, né? Depois o pessoal mudou todo o documento. Bom, mas passada essa fase, eu retomei Juiz de Fora, e Juiz de Fora eu tive a oportunidade de retomar todas essas perspectivas que sempre estiveram presentes na minha vivência, e o mais bonito disso tudo é esse assentar à mesa, né? No último programa da Semana de Unidade de Oração pelos Cristãos, eu estava no seminário, e um seminário católico aqui de Juiz de Fora, e foi muito bom, porque cada um teve a oportunidade de falar, de dialogar, de se assentar à mesa, de conversar e de pensar justamente esses projetos, né? Porque eu acho que assim, é na conversa, é nessa troca de informação que a gente tem e ganha corpo para as pessoas pensarem diferente a respeito da perspectiva ecumênica, né? Que não é essa coisa essa coisa que muitos pensam, né? Colocam até a perspectiva do demônio nessa questão. O demônio que está querendo isso, é um propósito do demônio para a igreja. Não é nada disso. Na verdade, é uma perspectiva de nos assentarmos conjuntamente e pensarmos a sociedade. Então, os afetos são fundamentais. Eu acho que quando o Cláudio traz essa perspectiva para nós hoje, tá legal, a gente podia caminhar para uma linha mais técnica, mais sistemática, mas eu acho que a perspectiva dos afetos são fundamentais. E só para passar a bola aqui para o Cláudio, uma experiência fundamental para mim, que é uma experiência que eu tenho tentado redigir, foi a experiência que eu tive em Belém do Pará, né? Quer dizer, eu era pastor em Juiz de Fora e tive a oportunidade de participar de um momento de acolhimento de metodistas em Belém do Pará. E qual que era o grande drama desse grupo? É que o pastor não aceitava o fato deles estarem abertos ao movimento ecumênico. Quer dizer, as pessoas construíram a igreja em Belém, a igreja metodista em Belém, fizeram todo um processo fantástico de envolvimento na comunidade, na Pedreira, em Belém, e, posteriormente, pelo fato de serem ecumênicas, de seguirem o plano para a vida e missão da igreja, elas não podiam mais frequentar os cultos, tá? Tinham que participar de discipulado, tinham que aceitar tudo que o pastor dissesse. E eu falei, não, peraí, eu conheci algumas pessoas, não, vamos fazer um processo diferenciado, né? Então, eu acolhi, e em 2011, então, uma vez por mês eu ia a Belém, visitava o povo lá, celebrávamos a ceia, fazíamos o culto, né? E isso me levou, obviamente, às cadeiras jurídicas da igreja. Fui condenado, né? Fui condenado a estar numa mesa de ISDs para ser exortado publicamente pelo meu pecado, né? Mas isso
Isso me alegra o coração. Ao contrário, né? Funcionou ao contrário para mim. Receber aquela exortação daquele grupo que ali estava naquela mesa, para mim foi uma grande alegria, foi uma alegria assim, profética, sabe? Porque, de fato, eu falei assim, bom, eu sei que eu estou no lado, eu errei, eu perdi, né? Na verdade, eu perdi, errei, mas eu estou do lado certo. É isso aí. Vai lá, Cláudio. Tá sem som, Cláudio. Eu esqueci de clicar aqui. Eu disse que eu queria agradecer o relato do Moisés, porque de longe nós acompanhamos esses processos, né? E a conclusão que a gente chega é que tem um lado mais difícil, né, para ser assimilado pela pessoa e demais pessoas ao redor, mas, por outro lado, também tem uma semente, né, que fica plantada em termos, assim, de perceber a firmeza, o testemunho, né, essa coragem, que é uma coisa bonita, né? Claro que quem está do lado de fora vê isso e é fácil, né? E quem está vivendo sabe o preço, né? Como o teólogo alemão, né, Bonhoeffer, né, dizia que a graça não pode ser barata, né? A graça ela é custosa. Parece uma contradição, né? É de graça e tem um preço, né? Mas é assim que é compreendido o evangelho, né? No sentido que a gente recebe de graça, mas ele não é tão fácil assim para ser praticado, né? Então eu sou muito grato, não só pelo seu relato agora, mas também por essa trajetória, né? A gente não consegue ver todo mundo, mas eu vi aqui o Reinaldo Valente, né, dando uma boa noite para a gente, né? Eu conheço o Reinaldo há 40 anos, né? E uma alegria muito grande, a família toda, né? O Ricardo, a Rogéria, pessoas queridíssimas, né? É o Reinaldo de Três Rios, que a gente falava na época, era assim, né? E também o Davi Martins, que é satisfação ver o Davi aqui, né? O Fábio também, né? O Reinaldo está dizendo algo aqui, eu não tenho como ler, tá, Reinaldo? Mas depois eu leio, e o próprio Luiz aí pode ajudar, né? Um abraço para o Fábio também, né? É tão querido, o Joyce. E o que eu tenho a compartilhar, na verdade, eu vou plagiar aqui a minha esposa, a Magali, que ela terminou uma live agora e eu estava ouvindo o iniciozinho e foi feito lá uma pergunta e ela disse, vamos fazer uma vigília aqui nessa live, né? Eu acho que era sobre fake news e política, essa coisa, os temas que ela trabalha, né? Então eu poderia dizer aqui para vocês que nós poderíamos fazer uma vigília aqui, porque as histórias realmente são encantadoras. Não quero ser romântico, assim, romantizar ou idealizar o passado, até porque as experiências são atuais também. Domingo passado eu celebrei a Santa Ceia com uma comunidade que me abraçou com tanto carinho e ali estavam virtualmente, né, por conta do isolamento social que a gente vive, né, mas que poderia ser presencial se não fosse essa situação que a gente está vivendo. E ali pessoas de diferentes confissões, diferentes experiências religiosas, não é? Todas ligadas num afeto muito grande, né? Na Igreja Cristã de Ipanema, pastoreada pelo amigo, né, colega Edson Fernando, pastor Edson Fernando. Mas essas experiências de agora somam, né, se unem a experiências, por exemplo, de criança. Não é? Por isso que eu disse anteriormente que eu gostaria de compartilhar. Eu era criança mesmo, na igreja, e eu me lembro, como se fosse hoje, que a minha mãe chegou em casa, ou no caminho foi no caminho, né, da igreja para casa, chegando em casa, e depois na hora do almoço, no domingo, ela continuou conversando, comentando a presença do bispo Dom Valdir Calheiros, Luiz conhece bem, foi bispo em Volta Redonda, em Barra Mansa, em Barra do Piraí, não é, já falecido, que ele esteve presente na Igreja Metodista, em Volta Redonda. Né? E aquilo nos anos 70, né, eu era criança, devia ser 76, 77, eu posso até precisar o ano depois, não é difícil, e ele foi lá. E o que ele foi fazer lá? Não é?
Isso que, para mim, é muito importante para a gente perceber a dimensão e o valor do Evangelho. Quer dizer, como a graça de Deus está presente em situações assim, que não é, eu repito, não é algo intelectual, não é algo racional, mas é algo que tem a ver com a realidade da vida, com a situação concreta da vida. Vocês sabem que os anos 70 foram marcados por muita dificuldade no processo democrático no país, e em Volta Redonda ocorreu que 3 jovens foram mortos nas dependências do Exército, em Barra Mansa, do BIB, né? Nós falamos do BIB em Barra Mansa. E isso, então, na época, teve uma repercussão não tão grande devido à censura dos órgãos de imprensa e todo o clima que se tinha na época, mas o bispo da Igreja Católica, revestido da sua autoridade e relativa liberdade, ele articulou vários setores na cidade, e um desses jovens era da Igreja Metodista, né? A família Virotti, né? O seu Pedro Virotti era o pai, a mãe de nome Efigênia, né? Eu não conhecia esse rapaz porque eu era criança, ele devia ter seus 18, 19 anos, porque estava no Exército, né? Mas eu conheci muito, né? A Valéria, que era a irmã. Depois Valéria faleceu numa situação muito difícil, no parto, né? Ela deu à luz e faleceu. Então, uma tragédia para a família, que perdeu o rapaz e depois perdeu a filha, né? Em outras circunstâncias, mas... E o pastor da Igreja Metodista, que é vivo, o pastor James Timmis, ele, norte-americano, né? Ele, então, acolheu essa proposição de Dom Valdir Calheiros de fazer alguma coisa para que as famílias pudessem ser amparadas, para que as famílias pudessem ter alguma notícia do que de fato aconteceu. E aquela ação do pastor da Igreja Metodista, do bispo da Igreja Católica e de outros setores da cidade possibilitou que o processo tivesse um andamento, que os militares fossem julgados e que a situação não fosse abafada. Gente, isso não é tão bonito? É triste, né? É triste porque é o drama de famílias, né? São jovens que perderam suas vidas. Então, eu já tomei muito cafezinho com amigos meus que são padres, que são pastores das igrejas pentecostais, pastores das igrejas evangélicas tradicionais. O ecumenismo inclui essa dimensão fraterna da amizade, do companheirismo, né? E eu valorizo muito isso, mas ele inclui também, e talvez de maneira mais decisiva e radical, essa defesa incondicional da vida, em qualquer situação, né? A minha suspeita é que essa decisão radical pela vida, que está na base da experiência ecumênica, ela é negada pelos grupos que se opõem ao ecumenismo, porque nem todo mundo consegue dar o testemunho que o pastor James Timmis deu. Nem todo mundo consegue dar o testemunho que o Dom Valdir Calheiros deu. Então, para ocultar, né, para escamotear essa nossa fragilidade, a gente diz assim, o ecumenismo, como o Miguel falou, o Moisés falou, perdão, é do diabo, ou vem para estragar a igreja, vem para... né? Eu acho que, no fundo, é que as pessoas estão vendo que aquela prática é para uma valorização radical da vida, então elas conseguem fugir delas a partir de subterfúgios dessa natureza. Mas, para mim, aquela experiência foi muito bonita, muito bonita. Agora, recentemente, houve um encontro, bem, já não foi o último, encontro de comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, não o último, que o último foi em Londrina, o penúltimo, que foi em Juazeiro, no Ceará, Juazeiro do Norte, no Ceará, e lá tinha uma assembleia grande, de 3, 4 mil pessoas, e eu dei esse testemunho lá, sabe?
porque havia toda uma expectativa de se falar de Dom Valdir Calheiros, né? Ele tinha falecido recentemente, e eu dei esse testemunho lá. As pessoas ficaram muito tocadas, porque o ecumenismo é isso, né? O ecumenismo é isso. E aí vem histórias e mais histórias. Diferente de vocês, eu, quando fui para o curso de teologia, eu já trouxe essa experiência ecumênica que nós tínhamos na Federação de Juvenis, né, com o conselheiro incentivando muito, o Daniel Evangelista de Souza, né, que eu gostaria de registrar aqui, e depois no pastorado. Né? No pastorado, eu fiz uma coisa bacana. A minha primeira visita pastoral, isso foi em 1984, eu tinha 21 anos, e a minha primeira visita pastoral foi a uma família da igreja que me convidou para almoçar. Eu era solteiro, garoto, né, 21 anos, e eu fui lá em São João do Meriti e almocei com aquela família. A irmã Cid e o esposo dela, Samuel. Agora me fugiu o nome um pouquinho, não sei se é Samuel. Irmã Cid. Muito bacana ali, um casal muito pobre, ali na Venda Velha e tal. No dia seguinte, eu fui na casa do padre Marcos. Bati lá, casa paroquial, falei, sou o pastor Cláudio, da Igreja Metodista, eu vim conhecer aqui. E dali se criou um laço bacana. Depois ele celebrou, 2 anos depois, celebrou o meu casamento e de Magali. Né? Passado um tempinho, a gente teve a oportunidade, quero mostrar para vocês aqui, eu guardo isso com muito carinho. Dá para ver aí bem? Estou vendo o nome da Marlene aqui. Oi, Marlene. Um abraço para você também. Essa é uma medalha, aqui tem para ser pendurada no peito, que eu e mais uma centena de pessoas, pastores evangélicos de diferentes igrejas, pessoas de igrejas pentecostais, não pastores, mas leigos, nós ganhamos em 1989, quando nós, respondendo a um convite da Igreja Católica em Duque de Caxias, em São João do Meriti, bispo Dom Mauro Morelli, muitos de vocês conhecem. Ele e a sua igreja, né, a sua diocese, recebeu um encontro nacional de comunidade de base, e ele disse assim, olha, eu gostaria que também os irmãos e irmãs evangélicas participassem. E não participassem simplesmente, mas nos ajudassem também. Né? E as crianças da nossa igreja, a Igreja Metodista lá do Gramacho, em Duque de Caxias, na celebração de abertura, elas ficaram com as pombinhas nas mãos, assim. Também o irmão Carlito, já falecido, ele com as tochas, bonito assim, iluminando a chegada da Bíblia, da Palavra de Deus, e as crianças com as pombinhas, né? Hoje já são mamães essas crianças. Esse dia eu vi uma delas, a Michele é mamãe, e ela estava lá. Então, isso aqui eu guardo com muito carinho, porque são experiências de vida, sabe? São coisas belíssimas, e que estão presentes hoje. Elas não morreram. Por isso que eu não quero relativizar a experiência da Igreja Metodista, do seu Conselho Geral lá de 2006, de ter saído dos órgãos ecumênicos. Eu sei que isso tem um peso, o Moisés descreveu bem, tudo bem. Só que eu acho que a ação de Deus é muito maior que isso. E que talvez essas coisas a gente tenha até que aprender para poder construir uma prática ecumênica que possa ser mais inclusiva, né, no sentido assim, de que não seja uma ameaça para as pessoas. Né? Então, depois de 2006, eu passei a conversar com mais de perto, com vários colegas meus, que a gente tinha certo distanciamento, alguma divergência, mas que, como a gente se viu enfraquecido por aquela cruel e brutal atitude da igreja, né, pouco evangélica, né, a gente ficou mais próximo. Sabia disso? A gente ficou mais próximo, porque a gente viu que a gente estava perdendo, não perdendo espaço político, poder, essas coisas, né, mas perdendo a possibilidade de dar um testemunho bonito, né, ecumênico da igreja. E a gente, então, ficou mais próximo.
Então, é tudo misturado, né? Quer dizer, as coisas são negativas, mas também abrem possibilidades, né? Como eu penso. Desculpa que eu falei demais. Perfeito. Não, tranquilo, perfeito. Né? Acho que aqui está livre, né? Aqui é socialismo. Aqui é cada um segundo a sua necessidade, cada um segundo a sua Mas eu estou com fome, daqui a pouco a madame vai me chamar para jantar. Então, muito bacana o testemunho do Cláudio, né? Eu gosto das histórias do Cláudio. Eu tenho a memória boa mesmo. O Cláudio conta umas histórias que ficam, né? Porque, assim, na verdade, eu sempre fui aquela criança que tinha imaginação, né? Então, infância pobre, né? Você tem que ficar criando brincadeiras, né? E eu lembro de uma história do Cláudio, que ele contava isso aí, ele contou mais de uma vez, né? Ele falou assim, eu era pequeno, na igreja central de Volta Redonda, e tinha um pastor lá. Um dia foi uma criança lá na igreja, e aí essa criança tinha um... Aqui começou da roça, chama de bodoqueira, mas popularmente é o estilingue. Estilingue, em Volta Redonda se falava estilingue. Você conhece essa linguagem, Moisés? Bodoqueira? Aí, viu? É o estilingue, para matar o passarinho. É a mesma coisa. É politicamente incorreto, mas era muito comum. E aí o Cláudio contava essa história de um menino e tal, que foi na igreja. Aí o pastor, ali muito sensibilizado, e pegou aquele estilingue e colocou assim, como se fosse um cordão, né? E ele contava que aquilo gerou uma celeuma, um negócio na igreja, as pessoas ficaram escandalizadas com aquilo, né? E aí eu fico pensando nessas dimensões, por exemplo, dessa ternura, e pouco Rubem Alves, né, dessa questão. Porque, assim, na verdade, as pessoas, o Moisés agora já é quase um psicólogo, ele sabe disso. As pessoas que elas têm que demonstrar que são fortes o tempo inteiro, na verdade, não são coisa nenhuma, né? Eu vou dizer uma experiência ecumênica que eu tive, já no Ministério Pastoral, de um ex-amigo, que não é mais meu amigo, que eu não tirei do meu rol, e que uma vez ele me chamou, e ele sempre gostava de fazer churrasco na minha casa. E eu falei, vamos lá, então, né? O pessoal do Sul gosta de carne. E aí um dia ele falou, compra carne que eu tô chegando. Nada dele chegar, já era 1 hora, já quase 2 horas não chegou, eu e minha esposa, Renato, comemos churrasco e tal. E eu falei, pô, você não veio? Aí ele inventou uma mentira. Não, porque meu filho ficou doente, não sei o que lá. Na verdade era mentira. Sabe o que tinha acontecido? Depois a gente descobriu que ele teve uma briga com a esposa. E como ele era pastor de uma igreja muito grande, e ele era pastor de casais, ele não podia deixar que ninguém soubesse que ele teve uma briga com a esposa, porque, afinal de contas, como é que ficaria a reputação dele, né? E aí eu digo isso assim, seguinte, essas pessoas que estão em grandes movimentos, grandes igrejas, que querem essa evidência toda, elas têm que se parecer fortes, né? Vestir uma máscara, como já dizia Fanon, para conquistar as massas. E aí, quando a gente, nesses espaços ecumênicos, a gente está vivendo a simplicidade. Cada um é o que é, né? Eu conheci lá a Dona Odete, lá quando eu fui pastor acadêmico na Igreja Metodista Jardim Britânia, zona oeste de São Paulo, depois da Lapa, lá para frente, uma mulher que conhecia muita gente, fez um trabalho com o pessoal de rua. Eu andava de clerical, né? Aquela coisa, né? O cara seminarista quer ficar andando de clerical, eu andava de clerical, ninguém... E aí eu ficava andando de clerical, e eu lembro assim, eu já passo também aqui, para não ficar muito, muito extenso, eu lembro que tinha uma família de espanhóis, cara, e aí uma moça estava muito doente, uma senhora e tal, eles eram de uma igreja pentecostal, e o pastor abandonou, não ia mais visitar e tal, e me chamavam direto para ir lá, para comer, para visitar, e eu fui. O filho da mulher era até de uma religião de matriz afro, né, ele era espécie de sacerdote lá também, e essa mulher veio a morrer, cara. E aí eles faziam festa na rua, eu sempre estava lá no meio, o pessoal e tal. E aí, rapaz, vocês não sabem o que acontece. A mulher morreu num dia de semana, eu na faculdade de teologia, me ligam lá, falam, pastor, não tem como você vir aqui fazer o culto fúnebre? Aí vai eu lá na Lapa, no cemitério, fiz o culto, né? Oficiei o ofício fúnebre. E o filho dela, eu falei, você também, eu te respeito, a sua religião e tal, se você quiser dar uma palavra. Ele falou, não, só queria te agradecer. Aí no final, eu lembro daquela cena, a família toda, católicos, pessoal de matriz afro e tal. Aqui o pessoal me abraçava. E o filho dela chorava no meu ombro copiosamente. Aquela cena me marcou. E eu digo assim, o comunismo é isso, né?
estou ali no meio dos católicos, do pessoal da matriz A, não condenei, não fiquei demonizando, isso aí é maldição, porque muitos dos meus amigos de sala estavam nessa onda, eu não. Fui lá, fiz e tal. E a questão toda é essa, dessa questão da leveza da vida. Acho que o ecumenismo é isso, é você trabalhar questões lúdicas, questões existenciais. E a gente tem fraquezas. A gente não precisa ficar aqui ostentando que a gente não erro, não brigo com a esposa, não tem desentendimento, a gente não tem crise. Pô, tá louco. Isso aí, o Cláudio falou uma questão aí, e o Moisés aqui sabe do que eu estou falando aqui. Isso gera uma apatia nas pessoas, né? No sentido de patológico. Quantas pessoas não adoecem por conta disso? Tem gente que até morreu aí por causa de questão, processo de igreja, né, Moisés? Você sabe disso, né? Tem gente que até morre aí, dá infarto. Por quê? Porque tem que ostentar uma postura que, no fim, não consegue. E aí entra em crise, aí entra em colapso, aí fica dando problemas de saúde, né? E eu acredito que o ecumenismo nos convida a essa leveza, que o Cláudio falou aí do Espírito Santo, que vai conduzindo. Eu acho que é isso, né? Mais do que teorias, do que sumas teológicas, do que tratados, acho que é essa leveza da vida. A gente é o que a gente é. Esses amigos que eu faço live aí, de Argentina, Equador, é tudo gente que eu conheci em questão ecumênica. Pessoal de igreja católica, pessoal que não tem igreja, ateu, enfim. Aí eu passo para o Moisés, se quiser falar mais alguma coisa. Obviamente, quando vocês falam todas essas perspectivas, né, a memória da gente viaja a muitas e muitas situações, né, porque, de fato, eu acho que você traz para nós aqui também, Luiz, o fato de que é leve, né? Quando a gente entende que é desprovido de todo e qualquer poder, eu fico muito pensativo em relação a essa perspectiva, porque eu acho que um dos elementos que muitas vezes impede as pessoas de se abrirem a essa perspectiva está muito ligado ao que vai ganhar, ao que vai ter. E o ecumenismo não é isso, né? Na verdade, é o bem do todo. Então, assim, quando a gente tem a oportunidade de pensar sobre essa leveza, sobre a simplicidade, praticamente todos os encontros ecumênicos que eu tive a oportunidade de participar, eles são eivados de muita simbologia, de muita simplicidade, de muita profundidade também, porque isso não sai, né? E aquela perspectiva de que o outro me importa, o outro me importa, independente da forma como ele conduz os seus sistemas religiosos, como ele organiza a sua arquitetura religiosa, o outro me importa. E talvez esse seja um significado assim profundo. É lógico que a gente lamenta o fato de que na estrutura de uma igreja que tem um legado, uma presença tão fantástica na sua história, nessa perspectiva, nesse engajamento com os movimentos sociais, com a vivência social, de repente se perde nessa perspectiva. Eu vou trazer aqui à memória uma experiência muito rica que o Wester Clay Peixoto ele trouxe. Eu tive a oportunidade de, logo após o fechamento, ele teve que largar a secretaria do CONIC, estava em Brasília. Na época, o bispo Adriel de Souza Maia era o presidente do CONIC e o Wester Clay Peixoto era o secretário. Então, ele teve que interromper todos os processos que ele estava evidenciando. Ele não quis ir para uma outra igreja, até foi convidado para continuar pelo trabalho efetivo, né? O Wester Clay é um biblista assim, de muita profundidade. O Cláudio conhece o Clay, claro, né? E assim, hoje ele é assessor do CEBI, mora até perto aqui de casa, a 50 quilômetros. Ele optou por morar em um sítio, né? Então ele hoje planta, cuida da sua própria comida, da sua própria vivência, mas ao mesmo tempo ele continua como assessor do CEBI. Então, eu me lembro que a gente estava fazendo justamente o culto de posse dele lá em Lima Duarte, e eu fui responsável por trazer a prédica naquele dia, e depois da prédica, eu justamente trouxe à tona esse rescaldo que a gente estava sofrendo, e no final ele pegou a palavra e falou assim, olha, eu sinto muito por tudo isso que está acontecendo dessa forma, porque eu me sinto como um atleta que estava preparado para pular com toda a sua potencialidade nas Olimpíadas, mas não pôde fazer o seu pulo. Eu acho que essa questão da presença, né, o que ele queria destacar é o fato assim, nós tínhamos uma presença, nós tínhamos uma pertinência histórica
e, de repente, nós recuamos. Eu estou só trazendo essas questões porque, é lógico, a memória da gente vai trazendo nomes de pessoas, é isso que eu quero enfatizar aqui, nessa minha fala. É que, na verdade, toda essa nossa vivência ecumênica tão forte, tão profunda, que hoje nos dá sentido, ela tem a ver com pessoas que marcaram as nossas vidas, né? Com pessoas que nos ajudaram a pensar diferente. Então, é um universo de gente, né? Hoje, por exemplo, assim, eu estou muito ligado aí à Koinonia, ao CEBEP, né? Ao movimento Fé e Política. Então, assim, são movimentos onde você tem o encontro com pessoas, com gente que você quer bem, com gente que está lutando a mesma luta que você, e que não importa como você cultua, como você reza, como você ora, como você celebra, importa que você está ali junto, sabe? Com um abraço, com a solidariedade, lutando pela dignidade do outro, pela justiça em todos os seus tons. Aí eu fico pensando, aí eu passo a palavra também, senão eu fico falando muito, nesse tempo, né, que a gente está vivendo, quer dizer, nós estamos próximos a 35 mil mortos, nós estamos vivendo um tempo de isolamento, de pandemia, e a gente vê, assim, algumas fogueirinhas acesas, né? Algumas velas acesas, algumas tochas acesas, vamos colocar assim, em cantos separados, são vozes diferenciadas, e se a gente tivesse uma vertente realmente voltada para essa preocupação, essa unidade cristã, em todo sentido, a gente poderia ter muito mais força também para se posicionar. Tá? E é uma outra questão que talvez entraria em outra discussão, outro debate, mas é bem isso, né? Quando a gente pensa a questão ecumênica, a gente pensa no micro, na pessoa próxima que nos influenciou, mas também a gente tem que pensar que é um planeta, né? Que está em jogo, e aí a gente poderia entrar numa discussão sobre a ecoteologia, que está muito forte aí no pensamento do Leonardo Boff, e a questão também do diálogo interreligioso, pluralismo de princípio, né, Cláudio? Todas essas perspectivas que estão aí, que de certa forma nos norteiam também nessa... São portas que foram abertas justamente por causa dessa perspectiva ecumênica tão presente em nós. É isso. Luiz, nessas palavras finais, eu queria destacar uma coisa importante, mas antes disso, só para não ficar muito solto, a história do estilingue e do botoque, né, que você contou o milagre, mas não disse o santo, né? Eu acho importante dizer o santo também, né? E para quem está nos acompanhando entender, Volta Redonda é uma cidade tronco, né? Onde ali tem toda a migração do pessoal que vem ali da Rio Bahia, que passa por ali, e nos anos 70, as famílias as famílias eram despejadas ali, porque o cerco policial não permitia que elas fossem para São Paulo, nem para o Rio, porque tinham que voltar, né, por conta da repressão em vários aspectos. E muitas famílias recorriam à igreja metodista, que era bem pertinho da estação de trem. Bastava atravessar a linha de trem e já estava na igreja metodista. E as pessoas eram acolhidas com todas as limitações que uma igreja tem para acolher, especialmente para criar condições para elas voltarem ou prosseguirem viagem para São Paulo. E o pastor Ayrton Tavares, já falecido, né? Acho que aí eu quis retomar isso para dizer o nome dele, né? O pastor Ayrton Tavares, ele mediou um apoio a uma das famílias em nome da igreja e tudo mais, e a família ficou muito agradecida pelo que foi feito. Foi feita uma coisa simples, talvez algum recurso financeiro ou alimentação, não sei. Mas ficou muito contente, mas eles não tinham como retribuir, obviamente, porque estavam na carência total, eram retirantes, né? E o garotinho, né, o menino da família, então tirou o estilingue, né, do pescoço que ele tinha e deu para o pastor Ayrton Tavares como um presente. Então, ele ficou emocionadinho, falou, não precisa, né, porque tirar o brinquedo do garoto, né? Mas o garoto insistiu, os pais insistiram, e ele achou aquilo um gesto de generosidade, que é aí que eu acho que está a questão ecumênica, né? Nós não falamos essa palavra, mas ela esteve permeada aí na palavra do Moisés, né? Quer dizer, ecumenismo é generosidade, é você, né, se abrir para o outro,
E aí, o que o Ayrton fez, né? Naquele ímpeto, né, revolucionário de um jovem pastor, né? Ele era dia da Santa Ceia, ele celebrou a Santa Ceia de terno, né? E com o estilingue pendurado no pescoço. Explicou, naturalmente, na hora da ceia, aquilo era uma dimensão sacramental. Só que explicar para os amigos não precisaria, e para os inimigos não adianta. Então acabaram com ele, né? Foram ao bispo para dizer que ele estava maluco, que ele... E eu, numa reunião da clã, depois, eu pude dizer isso, que o evangelho é loucura, né? Para os que creem, né? Porque estavam chamando ele de maluco. Eu falei, de fato, o evangelho tem essa dimensão. Então, só para sinalizar esses dois aspectos, para a sua história ficar mais contextualizada, e para mostrar também que essa mesma sensibilidade da generosidade, do amor, da compaixão, é o que norteia o ecumenismo, a prática ecumênica e tudo. Não é nada mais além disso. Tá? Eu vi aqui, não é? A Joyce falou uma coisa muito interessante, que os relacionamentos, né, são essenciais, e Jesus ensinou tanto. Né? E isso, Joyce, eu tenho na minha vida, mas tenho como uma inquietação, como uma dúvida, né? Porque eu prego o ecumenismo, mas como é que eu vivo os relacionamentos com amigos, com família, com o filho, com a esposa, né? É um desafio muito grande, né? Porque quando se a gente falasse mal do ecumenismo, então você pode brigar com todo mundo. Agora, se você fala do ecumenismo, você tem que saber respeitar, saber... Não é fácil, não é fácil. Obrigado. A Tânia também está mandando um abraço aqui. Jussara, querida Jussara Galindo, lá de Minas. Né? Só vou aproveitar que o Cláudio também agradeceu aí. Eu não estou tendo acesso a todas as pessoas, eu estou numa outra plataforma aqui, mas agradecer também, viu, Luiz, por essa temática. Eu acho que eu vou demorar a dormir hoje. A cabeça fica mil, né? A cabeça fica mil. Luiz, desculpa, o Marco Antônio também trouxe aqui o depoimento dele. Marco Antônio de Oliveira, pastor aqui do Estado do Rio, né? Que participou do concílio e que a discussão foi muito tensa, realmente, ele e vários outros testemunham isso. Agora, para terminar, para a gente despedir, eu sei que já passamos, estouramos uma hora em tanto aí, né? A madame lá está esperando para jantar, ela vai brigar comigo. Eu vou mandar falar com você. Não, só vou terminar essa historinha e termino, tá? E termino já agradecendo antecipadamente a vocês dois, né, e o convite. Eu que agradeço. Eu tive a oportunidade agora, no dia do Coração Aquecido, por convite do pastor Ricardo Lengruber e também do pastor Luiz Longini Neto, participar do debate sobre a experiência metodista do Coração Aquecido. E um dos colegas que estava no debate, que é o pastor Levi Bastos, fez a pergunta ao bispo Paulo Lockman de situações que ele via assim como contradição do espírito metodista, e ele citou essa decisão do Concílio Geral da Igreja Metodista, 2006, saindo dos órgãos ecumênicos, né? E conversamos um pouquinho sobre isso. E naquela oportunidade eu tive condições de contar uma historinha que eu vou contar rapidamente e termino. A Marli, lá da Igreja do Ipiranga, está me mandando um abraço. Tá? Obrigado, Marli. Satisfação falar com você. Que foi, naquele momento de 2006, a experiência familiar, interna, que o Guilherme, meu filho, tinha 5 para 6 anos, né? Então, diante daquela inquietação, daquela situação tão difícil, nós subimos lá na estante, tiramos lá de cima um monte de fotografia antiga e pegamos o álbum que é do batismo do Guilherme, que tinha sido feito em 2001, no final de 2001, em dezembro de 2001, né? Ele nasceu em fevereiro, foi batizado em dezembro, ou no início do ano seguinte, não me lembro bem. E quem celebrou o batismo do Guilherme? Foi o pastor Levi Bastos, que estava nesse debate, então eu trouxe a memória para ele, e o padre Marco Santana, que é padre aqui no Rio de Janeiro, também dá aulas lá na PUC aqui do Rio.
os dois. E a igreja achou aquela experiência maravilhosa. Como eu estava me transferindo para São Paulo, alguns até chegaram para mim e falaram assim, pastor Cláudio, já que o senhor está indo para São Paulo, deixa o padre Marco Santana aqui no seu lugar. E é verdade, eu contei para ele, né? É claro, talvez fosse uma mistura de brincadeira, as pessoas sabem, não é? Mas assim, para vocês verem o significado para elas, né? Então, nós mostramos as fotos para o Guilherme pequenininho, para que ele não esquecesse, sabe? Não esquecesse que no fundamento da experiência religiosa dele, né, do sacramento do batismo, a marca ecumênica estava presente ali, né? E que aquilo servisse para ele como testemunho, e que mesmo que ele crescesse numa igreja totalmente diferente da nossa, do passado, mas que ele pudesse ter essa o pleno conhecimento de que o padre Marco Santana, pastor Levi Bastos, celebraram ecumenicamente o batismo dele. Tá? Então, eu fecho com essa memória, que é muito significativa para mim, para minha esposa Magali e para o Guilherme, né? Porque, vez ou outra, a gente tem que lembrar ele dessas coisas e isso é muito bonito. Tá bom? Muito obrigado aí, uma boa noite. Então, pessoal, só fechar aqui, só o Moisés, citar aqui o rapaz Davi, né? O Davi citou o seu nome aqui, disse que... Não, Davi não, Fábio, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Fábio Henrique Abreu, disse que você é um grande pastor, etc. Várias pessoas aqui comentaram, Reinaldo. Gostaria de agradecer vocês, né, meus mestres aí, o Cláudio, sempre generoso, né? As histórias do Cláudio são as melhores, né? Eu não posso falar que são melhores que as aulas, senão ele vai ficar bravo, mas mas assim, as histórias são marcantes, né? Porque mexe com a memória, a gente vai visualizando, assim. Eu sou assim, né? Você vai falando, eu vou imaginando a cena, assim, eu vou criando, né? E agradecer ao Moisés, parceiro de caminhada, estamos com um projeto aí, né, Moisés? De escrever uns negócios aí, fazer uma teologia brasileira. Gente, então, aqui, não sei quantas visualizações aí, mas já foi bastante aqui. Muita gente participando, eu repliquei para tudo que é lado também. E numa próxima oportunidade a gente volta de novo com outro tema, com outra conversa. Tem sido agradável conversar por conta dessa questão da leveza, né? Não é um negócio que você tem que ficar ali preso a um tema, um negócio. A gente vai falando e vai corrigindo as rotas e tal. Liberar o Cláudio que ele vai jantar, né? Eu sou safenado tem que ter regulamento, assim, não pode ficar. Eu só vou contar uma história aqui. Só vou contar uma história para fechar, para não ficar assim. Quando o Cláudio foi meu orientador, e aí no final do ano ele falou assim para mim, ele chamou esse jeitão dele, olha, eu quero reunir meus orientandos para a gente sair para um lugar e tal. A gente vai comer alguma coisa e tal. E eu falei assim, onde será que o Cláudio vai levar? Aí o Cláudio foi com a gente num lugar em São Bernardo para comer taco mexicano. Aí eu lembro que na ocasião era eu, o Daniel e como é o nome daquela moça? Aline. Não. Aline. Não era. Era outra que fez uma moça que estudava à noite, foi se orientando, até escreveu alguma coisa. Vânia Daibert. Vânia Daibert. Tava eu, a Vânia e o Daniel só. Não teve mais ninguém nessa época. Só nós três. Aí, cara, eu comi tanto taco. Aí eu falei assim, cara, ano que vem eu vou ter que ganhar uma bolsa de novo. Porque no final do ano eu quero voltar aqui com o Cláudio para comer taco, cara. E eu falei assim, cara, o Cláudio sabe os lugares melhores ali, tá? Eu falei, cara, eu quero voltar a comer taco de novo, porque foi muito bacana. Então eu me despeço com essa história aí da comida, que eu sei que o Cláudio, né, tá aí. E, gente, muito obrigado mesmo. Agora eu vou colocar aqui a live, deixar ela aqui salvar, né? E numa próxima oportunidade nós voltamos aí. Forte abraço, bom final de semana para vocês. Tudo de bom, foi uma alegria muito grande. Alegria. Valeu. Abraço, valeu. Cláudio, abraço, Luiz, abraço. Fique bem. Tchau, valeu.